Bom, então, as assimetrias mamárias, até o ano passado, a gente tinha 4 assimetrias, que todo mundo já sabe bem, né? A assimetria, que é a vista em uma incidência, a global, a focal e a desenvolvimento. O que que aconteceu com esse novo BIRADS? A assimetria em desenvolvimento foi embora. Então, a gente continua, agora a gente tem 3 assimetrias. Isso quer dizer que ela perdeu importância? Não, eu acho até que ela ganhou mais importância ainda, porque tiraram ela, mas deram tanto destaque para o que ela significa, que ficou até melhor da gente falar sobre ela, e a gente vai falar bastante. E eu trouxe também esse artigo que eu até já me perdi se eu já pus o resumo dele lá, lá na plataforma. Se eu não pus, já está pronto o resumo, a gente vai colocar. É um artigo bem recente, em que eles avaliaram assimetrias mamárias e fizeram biópsias em todas elas, tá? Então, é um artigo muito importante da JBI, que é a revista de radiologia mamária dos Estados Unidos. E gente, a assimetria é sempre um diagnóstico. Por quê? Porque a maioria das vezes é só sobreposição de tecido. Então, a gente até fica assim, ai, gente, é só tecido, é só tecido. Mas pode ser câncer. Pode ter um nódulo ali no meio, pode ser que nem seja um nódulo, mas ela seja real e represente um tecido com uma patologia benigna ou maligna. E aí, o que que acontece? Na maioria das vezes, ela é só. Eu pus até essa animaçãozinha, porque realmente são coisas que a gente tem que ficar equilibrando aqui, né? A gente tem que fazer esse equilíbrio. A maioria é só uma sobreposição de tecido, tudo bem. Mas em 12 a 16% vai ser câncer. Os radiologistas têm interpretação muito variável sobre o que é uma simetria. Coisas que eu considero assimetria, talvez vocês não considerem. Eu valorizava menos a simetria no começo, quando eu comecei a trabalhar com mama. Hoje eu valorizo mais. Olha que interessante, né? Hoje me preocupa mais a simetria do que me preocupava antes. Tanto caso que eu fui vendo de assimetrias que eu não julgava importantes e depois eu vi que elas eram câncer. Então, isso vai variando. E tem gente que também já considera tudo assimetria e reconvoca demais. E aí, o que que acontece? Gera muito falso positivo, porque reconvocação é considerado falso positivo em imagem mamária. E aí, essa é uma crítica muito comum aos nossos programas de rastreamento. E como essas taxas são variáveis, a gente fica tentando equilibrar tudo isso, né? Ah, eu acho que é, eu acho que não é, o que que eu peço, complemento, mas eu tô chamando muito, o dono da clínica vai achar ruim, o paciente vai achar ruim. Então, realmente, a gente precisa aprender a analisar essas assimetrias para não perder câncer, para convocar o mínimo possível, mas também para não deixar de convocar. Lembrando que tudo isso vai mexer com ansiedades da paciente, né? Que foi uma coisa que o Rodrigo falou. Tudo que você chama a paciente de volta é uma ansiedade para ela, porque afinal ela não está sabendo que você chamou ela só para uma simetria bem bobinha que você tem quase certeza que é um tecido, ou ela não sabe, já está achando que ela está com câncer, né? E tudo isso também tem um custo adicional. Os convênios não pagam muitas vezes as incidências adicionais que a gente quer fazer para melhorar o nosso trabalho, né? Para melhorar o nosso diagnóstico. Então tem tudo isso. Às vezes a clínica acha ruim que a gente está reconvocando. Então a gente precisa equilibrar tudo isso mesmo. E a gente só vai equilibrar conhecendo mais sobre elas. Então esse estudo ele avaliou 247 assimetrias, tá? E ele quis avaliar quais eram os fatores de risco, ou seja, onde que tem mais chance de ter câncer em assimetrias, tá? E eles avaliaram o tipo da assimetria, a densidade da mama, o tamanho da assimetria, se tinha distorção arquitetural ou não associada, calcificação associada, achado no ultrassom e achado na ressonância. Então, as coisas mais importantes foram avaliadas, tá bom? E o que que eles encontraram? Eles encontraram uma taxa de câncer de 16%, ou seja, é uma coisa importante, tá? E dessas, olha só, 95% eram em assimetrias em evolução, as que a gente não pode mais chamar de em desenvolvimento, tá bom? Ou seja, eram assimetrias que eram novas ou que estavam crescendo ou mais evidentes. As assimetrias focais, eles concluíram que elas têm um baixo risco, mas não é desprezível, tá? Agora, a assimetria em evolução tem um risco moderado. Esse trabalho falou em 17%, tem trabalhos que falam em até 26%. Qual que é o fator mais importante quando a gente avalia a simetria? Por que que eu mostrei aquelas imagens hoje para vocês, começando com os controles? É o tempo, gente. O tempo é tudo para a simetria. Quando ela é nova, ela está em progressão, ela vai ser suspeita. É a simetria em desenvolvimento. Quando ela está estável, na maioria das vezes ela é benigna. Por isso que o exame anterior salva a gente nesse caso. E o que que eles encontraram? O que que mais se relaciona a câncer numa simetria? Distorção arquitetural associada, e calcificações associadas. Uma chance de 14 vezes mais com distorção arquitetural e 10 vezes mais com calcificações. A idade da paciente, ó, mais uma vez, gente, tanto que idade é importante, né? E a história pessoal de câncer de mama. Ó, então, de novo, o que que o BIRADS fala? O BIRADS é mais do que imagem, né, gente? Aqui é imagem e aqui é paciente. E é isso tudo que a gente tem que levar em conta quando a gente analisa qualquer exame, tá bom? Então, a assimetria. A simetria é aquela que é vista só numa incidência, 83% é só uma sobreposição de tecidos, igual mostrei para vocês. Ela tem uma chance muito baixa de malignidade. Ocorre em 3% das mamografias. Agora, se ela for confirmada com outras incidências, como um achado real, a gente vai mudar. A gente vai classificar ela ou como um nódulo ou como uma simetria focal. E como que a gente vai ter certeza se ela é um achado real ou não?
Aí eu trago esse artigo também, que já está lá na plataforma, foi um artigo que eu coloquei para vocês ano passado, quando a gente abriu a pós, porque para mim ele é um dos artigos mais importantes que a gente tem para ler, tá? Ele é de 2014 e ele é um clássico, ele é muito legal esse artigo. Ele fala sobre essas assimetrias vistas em uma incidência. E aí aqui eu pus um caso, isso aqui foi encaminhado para mim no ultrassom como um nódulo suspeito, e na verdade era só esse tecidinho aqui, ó, tá? Que aqui estava aparecendo que tinha alguma coisa aqui. Então, o que que é importante quando a gente tem uma assimetria em uma incidência, gente? A gente tem que saber se é só uma sobreposição de tecido ou é uma lesão real. Aqui, eu meio que já consegui saber que é uma sobreposição de tecido, mas nem sempre eu vou saber. E como que eu vou saber? Com incidências complementares, com tomossíntese e algumas vezes vou até precisar de ultrassom.